acompanham. O Senhor Jesus esteja com todos vocês. Amém? Amém. A paz a todos os irmãos, aos nossos seguidores. Que Deus abençoe grandemente a vida de todos os irmãos nessa noite. É uma noite abençoada. Tenho certeza que a palavra do Senhor vai falar grandemente na vida de todos que irão receber a palavra. E desde já eu te peço, compartilhe, nos ajude a levar a palavra do Senhor às pessoas que nesse momento necessitam. Às vezes você está aí do outro lado, conhece alguém que está precisando ouvir uma palavra, está doente, com enfermidade no hospital ou com um problema na família. Compartilhe essa live, tenho certeza que essa pessoa vai ser grandemente abençoada e você vai ser um canal de bênção dessas pessoas. Você está evangelizando, né? A palavra do Senhor nos diz: ide pregar o evangelho. E dessa forma você vai estar pregando o evangelho. Em nome do Senhor Jesus, aqui se inicia mais um programa sobrenatural da fé, Encontro com Deus. Quem vos fala aqui é o pastor Marcelo, minha esposa missionária Edilene. Nós estamos aqui, é um prazer em estar pregando o evangelho, levando a todos os lugares possíveis para aquele que necessita o verdadeiro evangelho. É uma honra para nós estarmos aqui hoje. Agradecemos a Deus pela essa oportunidade. Agradecemos a você que nos assiste, a você que nos acompanha de perto ou de longe. Já quero desde já mandar um beijo no coração dos nossos apóstolos, apóstolo Helber e nossa apóstola Nilma. Que Deus abençoe a vida dos senhores. Mandar um abraço a todos os pastores e bispos do nosso ministério, Igreja Batista Peniel, Seringueiras, onde fazemos parte e temos vivido grandes bênçãos, grandes milagres acontecendo nesse ministério, onde nós vivemos o sobrenatural. Nós ali nesse ministério nós vemos o agir de Deus, né, missionária? Onde milagres acontecem, curas, libertações, prosperidade. Vimos aquilo que às vezes não vimos em outros lugares, mas hoje digo para você, Igreja Batista Peniel, Seringueiras. Ela nasceu lá em Rondônia, no estado de Rondônia. Hoje estamos aqui em São Paulo, fazemos parte do ministério e pregamos o evangelho através do ministério Igreja Batista Peniel. Então eu peço que você que é de Rondônia, exatamente ali de Seringueiras, cidade de Seringueiras, lá na Avenida Brasil, você vai encontrar a nossa sede, onde ali você vai ser recebido pelo apóstolo Helber, a nossa apóstola Nilma, pastores, obreiros, com certeza vão te acolher, vão te receber de braços abertos, e lá, sem dúvida nenhuma, você vai receber aquilo que você precisa, porque Deus está nesse ministério. Deus está sobre toda a direção desse ministério. Eu que digo que também lá na cidade de Cacoal, onde está o nosso querido e querida Bispo Osto e a pastora Sandra, eles estão lá na Avenida Malaquita, 3751, né? Lá em Cacoal. Eles também estão de braços abertos para te receber. Então, se você precisa de uma cura, de um milagre, procure uma dessas igrejas. Lembrando que também lá em... Como é que chama a outra cidade? Alto Alegre. Alto Alegre. Eu estava esquecendo. Temos uma outra igreja lá em Alto Alegre. Eu não tenho o endereço aqui, né, missionário? Na próxima vez, anota o endereço para que a gente possa passar. Lá em Alto Alegre,
também tem uma igreja Batista Peniel, onde os pastores, obreiros também te receberão. Então, olha para você ver a oportunidade que estão surgindo para que realmente você possa viver e receber da parte de Deus aquilo que você precisa, aquilo que você necessita. Na cidade de Seringueiras está lá nossa sede, né? Igreja Batista Peniel. Lá em Alto Alegre também tem uma igreja Batista, Peniel. Lá em Cacoal também, Igreja Batista Peniel. Olha só, e brevemente vamos ter aqui em São Paulo, em nome de Jesus, onde também, assim que possível, vamos estar divulgando o endereço, onde você da região de Barueri, Carapicuíba, Osasco, Cotia, Vargem Grande, Santana de Parnaíba, Pirapora, Osasco e muitas regiões vai ter acesso assim ilimitado de ônibus, de trem, de metrô. Não tem como você dizer que não tem como você ir. E eu, o pastor Marcelo e a missionária Jenny, brevemente estaremos pessoalmente te atendendo, te recebendo de braços abertos. Assim que tiver o endereço, nós já vamos colocar no rodapé, já vamos divulgar o endereço onde você vai ter o verdadeiro encontro com Deus, onde verdadeiramente você vai receber os milagres que você tanto necessita, né, missionário? Verdade, você é nosso convidado a estar lá junto conosco. Estamos te esperando. Eu tenho certeza que aquela bênção que você precisa e necessita, você vai ter, porque Deus ele vai estar te abençoando, né, através aqui do nosso ministério. Eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor fará. Fará grandes coisas, maravilhas Deus fará em nome de Jesus, como fará hoje também através dessa live, através dessa participação que você vai estar aí participando, vai estar aí compartilhando essa live, vai receber o teu milagre e também vai ser canal de bênção para que outras pessoas, através do seu compartilhamento, receba também a bênção de Deus, o milagre que tanto necessita, em nome do Senhor Jesus, como a missionária também disse, pregai o evangelho. Então, nos ajude a divulgar, a pregar, a propagar o verdadeiro evangelho, fazendo o seu compartilhamento nas suas redes sociais, seja ela qual for, porque hoje a terra vai tremer, em nome de Jesus, aleluia. Porque hoje Deus vai abrir o teu coração, vai te dar visão e entendimento para que você realmente siga o verdadeiro caminho que é Cristo Jesus, né, missionária? Com certeza a palavra de hoje vai ser abençoada, e eu tenho certeza que a partir do momento que você ouvir essa palavra, aquilo que você necessita nesse momento, Deus vai estar abrindo as janelas do céu e derramando bênçãos sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém, em nome do Senhor Jesus. Desde já eu já peço que você já abra a sua Bíblia lá em Lucas 18, em nome de Jesus. Lucas 18, vai preparando a tua Bíblia, vai preparando teu copo com água, porque daqui a pouquinho, daqui em alguns instantes, você pode ter certeza, o céu vai se abrir, aleluia. O céu vai se abrir, e as bênçãos que você precisa, que estavam retidas, que estavam ali amarradas, pois em nome de Jesus vão ser derramadas sobre a tua vida, porque o Senhor Jesus é o único que liberta, é o único que pode fazer aquilo que nós não podemos, é o único que pode nos levar aonde nós não temos forças para ir, e também nos dar visão aquilo que não conseguimos enxergar. E quando não enxergamos, não entendemos. E quando não entendemos, não conseguimos saber qual direção tomar, né, missionário?
não sabemos como agir. Mas hoje você vai entender a diferença daquele que ouve e coloca em prática, daquele que ouve, mas não quer colocar em prática. Então hoje vai ser uma live muito abençoada. Nós não vamos ser enfadonhos, não vamos tomar muito teu tempo, porque o tempo de Deus ele passa muito rápido e nós precisamos, a obra dele tem pressa. E tem pessoas aqui que já nos assistem, tem pessoas aqui que já não aguentam mais, já está no último fôlego, já está no último respirar, não aguenta mais, está desesperado, está desesperada e precisa de um milagre, precisa de uma direção. E essa direção, através da Bíblia, através da palavra do Senhor, lá em Lucas 18, vai abrir a tua mente, vai te dar a visão e você vai entender a diferença. Por que às vezes a tua vida não estava andando. Você vai entender agora por que as coisas não iam, não desatavam. Tudo que você fez era provisório, daqui a pouco você acabava. Tudo que os projetos que você começava não dava certo. Quantas perseguições você teve. Quantas coisas aconteceram na sua vida e mesmo ali, você tendo conhecimento da palavra. E hoje você vai entender que não é somente conhecer a palavra. Conhecer a palavra somente não vai te trazer a salvação. Porque tem algo que você precisa fazer. E hoje você vai entender. Hoje você vai fazer e você vai ver a diferença daquele que aceita a palavra, aquele que aceita Jesus, aquele que aceita a transformação, vai viver. Né, missionário? Então hoje, com certeza, não vai ser uma live igual a outra, vai ser diferente. Às vezes você ora, pede a Deus, mas tem algo ali que precisa ser mudado, transformado, para que Deus venha responder a sua oração. Tem uma atitude que tem que ser tomada. Tem que ter uma atitude. Você tem que ter uma atitude. Não adianta colocar projetos no altar. Não adianta colocar os seus planos, os seus problemas, as suas petições, sem antes ter uma atitude. E você vai entender hoje, através da palavra, em nome de Jesus, através da palavra, você vai entender como destravar tudo na sua vida. Porque hoje, em nome de Jesus, cai por terra, em nome do Senhor Jesus, cai por terra tudo aquilo que estava atrapalhando a tua vida, que estava atrapalhando o teu casamento, atrapalhando a tua vida financeira, estava atrapalhando a tua saúde, estragando a tua saúde, estragando o seu casamento, a tua família, não importa, aquilo que estava hoje, até hoje, trazendo resultados negativos, Deus vai transformar em projetos positivos. Você vai ver a mudança que você vai ter na sua vida, na tua família, em tudo que você for fazer. Por isso eu quero que desde já você já apresente as suas petições. Eu quero que você escreva aí, pastor, eu preciso que Deus faça tal coisa na minha vida. Escreva aí, eu preciso que Deus destrave meu casamento, destrave minha vida social, aquilo que está travado, aquilo que está ali trazendo problema, desconforto ao teu coração, tirando você do foco que é Jesus, você apresenta a Deus hoje. Porque em nome de Jesus, tudo aquilo que estava atrapalhando a tua vida, cai por terra hoje ou não cai, pastor? Cai em nome de Jesus. Cai em nome de Jesus. Amém? Então você que abriu lá em Lucas 18, em nome do Senhor Jesus, eu quero que você nos acompanhe. Eu quero que a missionária leia lá Lucas 18,
para que você entenda e comece agora, em nome de Jesus, a viver algo sobrenatural. A mudança por total e por completa na tua vida e na vida da tua família, em nome de Jesus. Pode ler, missionário, em nome do Senhor Jesus. Lucas 18, capítulo 18, versículo 18. Certo homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Meu Deus, aleluia. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, e não dirás falso testemunho. Honra o teu pai e tua mãe. Replicou ele: Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Meu Deus. Ouvindo-o, Jesus disse-lhe: Uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste porque era riquíssimo. Amém. Olha só. Presta atenção. Você que agora está aqui ligada, prestando atenção naquilo que o Senhor está falando aqui agora. Eu quero ser boca de Deus para você na tua vida. Presta atenção. Aqui diz assim, ó, perguntou-lhe um certo príncipe, que era o rico, o jovem rico. Esse príncipe é o jovem rico. Dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Olha aqui, presta atenção, olha aqui. Esse jovem rico, a Bíblia diz que ele já conhecia. Ele conhecia os mandamentos. Ele conhecia. Ele conhecia. Mas olha só, mesmo com o conhecimento, olha só a atitude dele. Seguindo lá no 21. E disse ele: Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. Isso foi o jovem rico que está dizendo. Vou repetir. E disse ele: Todas as coisas tenho observado desde a minha mocidade. Então quer dizer, aqui afirma que ele já conhecia. Ele já tinha conhecimento que isso aqui era pecado. Que isso aqui não era o caminho de Deus. Que isso, propagando isso aqui, ele não ia ter bom resultado. Então ele já conhecia. Mas muitas pessoas também vivem assim, né, missionário? Muitas pessoas vivem assim, hoje, nos dias de hoje. Conhece a palavra, conhece os mandamentos, mas porém, olha aqui, ó. E disse: todas essas coisas tenho observado, como você também tem observado, desde a minha mocidade, como você também, desde jovem, já tem sabido disso. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe, presta atenção, ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte pelos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Olha só. A Bíblia diz que aquele jovem rico, ele já conhecia, ele já sabia que não podia adulterar, que não podia roubar, que não podia matar, que não podia fazer as coisas erradas. E ele confirmou aquilo para o Senhor Jesus, que ele já era sabido que aquilo não era lícito. Mas mesmo assim, ele ainda queria saber como herdar o reino dos céus. O que é herdar o reino dos céus? A salvação. Muitas pessoas, elas vivem assim. Às vezes estão dentro da igreja, né, missionário? Estão dentro da igreja, presta atenção. Dentro da igreja, ouve a palavra, sabe da verdade, mas ainda questiona, como esse jovem questionou. Ele disse: eu já sabia, eu já acompanho isso desde pequeno.
Quando ele fala desde a mocidade, ele fala desde jovem. Quando ele se entende por gente, ele já sabia disso. Mas Jesus falou assim, você sabe? Então muitas pessoas acham que sabe de tudo que está dentro da igreja, mas que já está salvo. Né? Já está salvo. Então você acha que você conhece a Bíblia de capa a capa, lê o Evangelho inteirinho, de cor e salteado, você já está salvo. Mas Jesus falou, peraí. Conhecer o Evangelho é uma coisa. Só o conhecer não te traz salvação. Só o conhecer. Não. Olha para você ver. Jesus afirma isso. Olha aqui, ó. Ele disse, eu conheço. É como se fosse os dias de hoje dentro da igreja. Alguém fala assim, pastor, eu conheço o Evangelho inteiro. Eu já venho acompanhando isso desde pequeno. O senhor não tem que falar isso para mim. Eu quero saber como ganhar o reino dos céus. Aí o Senhor disse o quê? Vende tudo o que você tem, reparte com os pobres e venha. Venha, me segue. Eu digo para você, você está preparado para seguir Jesus? O que é mais importante, seguir Jesus ou adorar os seus bens? Idolatrar os seus bens? Será que é mais vantajoso? Ganhar a salvação e ficar sem os bens? Não que não seja ilícito você ter um bom carro, uma boa casa, não. Mas que você não se apegue a isso. Você pode ter. Deus, ele quer que você tenha um bom carro. Deus quer que você tenha um bom casamento. Deus quer que você tenha ótimos filhos. Deus quer que você tenha um ótimo emprego, que você tenha saúde. Tudo isso Deus quer para a tua vida. Mas Ele não quer que você idolatre isso mais do que Ele. E aquele jovem já estava questionando o Senhor, já na direção de que os bens dele era mais importante do que a palavra do Senhor. E eu vou te provar isso agora. Olha só. Vou repetir agora o 22. E quando Jesus ouviu isso, disse, ainda te falta uma coisa. Vende tudo que tens, reparte pelos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Continuando no 23, diz assim, ó. Mas, ouvindo ele, disse, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Ele está afirmando. Aqui quem está afirmando é o Senhor Jesus. Não é o pastor Marcelo, não é a missionária, não. É a palavra, está aqui, ó, lá em Lucas 18, capítulo 18, versículo 24, diz assim, ó. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Olha só. Isso é Jesus que está dizendo. Eu digo para você, desde já, enquanto você colocar a idolatria, você colocar as coisas terrenas acima das sobrenaturais, as que é de Deus, você não vai herdar o reino do céu. Você pode até achar que você está feliz, que você tem isso, tem aquilo. Você pode ter. É lícito que você tenha, trabalha, consiga ter um bom carro, uma boa casa, uma boa família, um bom sustento para a tua família. Se veste bem. Mas quando Jesus disse para ele vender tudo, né, e dar aos pobres e vem me segue, ele quis testar aquele jovem. Ele queria saber aonde estava o coração dele, né? A idolatria. Ele estava idolatrando mais os bens. Mais os bens. Então é isso mesmo. Então, hoje em dia as pessoas acham que você tem que vender tudo dentro da sua casa e dar para... Não é isso. Deus, não é isso que ele quer dizer na palavra dele, né? Não. Peraí. Ele quer saber como está o seu coração, se você está apegado às coisas materiais. Tem pessoas que é apegada ao marido, à esposa,
Tem pessoas que é apegada a carro, a dinheiro, exatamente, ao trabalho, né? Ou até uma pessoa. Sim. Idolatra a esposa, idolatra o marido, Sim. idolatra o filho, idolatra um relógio. Então, tudo aquilo que Deus falou para ele é para testar o coração dele. Para saber até onde o coração dele é merecedor da misericórdia de Deus. Para que através da misericórdia ele pudesse alcançar o reino dos céus. Mas não é bem assim. Lá em Isaías 42:8 diz assim, que Deus não divide a sua glória com ninguém. Então, quando exatamente, você se apega a algo, você está se dividindo entre Deus e aquilo que você está se apegando aos meios materiais. Exatamente. Deus, ele não divide a glória. Ou você ama a Deus, ou você ama as coisas materiais, ou o seu emprego, ou a sua casa, os seus bens materiais. Exatamente. Deus, você não tem que negociar com Deus, não. Não. Muito pelo contrário. Eu vou provar para você aqui, na Bíblia, na palavra, que às vezes aquele que conhece a palavra corre o risco de perder a salvação. Mas aquele que não conhece, aquele que é criticado, aquele que é ali, recebe blasfêmia, perseguição, esse pode alcançar. Aliás, os dois podem alcançar, porque a atitude é uma só. Mas hoje você vai entender que aquele que não tomar atitude não vai receber a salvação, não vai ter a salvação. E aquele que tomar essa atitude, que daqui a pouco você já vai saber, esse sim receberá. Porque agora nós vamos colocar agora na balança aquele que serve, aquele que realmente quer Cristo, aceita Cristo e não as riquezas, e aquele que quer as riquezas e não a Cristo. Agora vamos falar de Zaqueu. Olha só, nós vamos falar de Zaqueu agora. De Zaqueu. Eu quero que a missionária ela leia, para que você comece agora a entender a diferença daquele que realmente abre o coração para aquele que fecha. Então eu digo para você mais uma vez, depois que você vê essa diferença, você vai tomar uma atitude de fé. E eu tenho certeza, a tua vida não vai ser mais a mesma. A tua vida não vai ser mais a mesma. Aleluia. Porque a palavra de Deus é forte demais. E ela vem para abrir o coração nessa noite. Aleluia. Ela vem para abrir os teus olhos. Ela vem hoje para trazer a salvação à tua casa. Aleluia. Me dá até eu me emociono, sabe? Hoje essa palavra vem para trazer a salvação para tua casa. Porque você já viu a diferença de quem é idólatra, de quem tem idolatrado bens materiais. E já repetindo, a Bíblia não proíbe que você tenha. Você pode ter. E a Bíblia, muito pelo contrário, ela diz que você deva ter. Viver o melhor, comer o melhor dessa terra. Comer o melhor dessa terra, quando ele diz que você tem que viver o melhor. Deus fez a terra, tudo que há nela, fez para nós, para nos beneficiarmos. Mas que desde que Ele esteja acima de tudo e de todos. Amém? Então eu quero que a missionária leia Zaqueu, que está lá onde, missionária? Lá em 19. Capítulo 1. 19, versículo 1. Isso, 19, versículo 1. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, e por ser ele de pequena estatura. E então, correndo adiante, subiu a uma figueira,
a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. E ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedará com um homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Meu Deus. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nessa casa, Eita, pois que Deus, também este é aleluia. o filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Meu Deus, aleluia. Meu Deus, olha só como é. Olha aí a diferença. Olha só. Tem algo que os dois são muito parecidos, iguais. Onde está escrito o quê? E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos, e era o quê? Rico. Aquele jovem também era rico. Zaqueu também era rico. Porém, ele procurava ver quem era Jesus. Olha aqui, procurava ver quem era Jesus. Não, vou parar aqui. Eu tenho que falar. Meu Deus, presta atenção. Presta atenção, você que nos assiste agora. Lá atrás nós vimos que um homem já conhecia Jesus. O homem já conhecia a palavra. Mas ele era rico. Agora a Bíblia, a palavra traz para nós, para você, que aqui também nessa passagem de Lucas 19, diz de um homem rico, que também era rico. Mas que procurava o conhecimento. E quem era o conhecimento? Jesus. Aquele homem era um pecador. O jovem rico também pecador. Mas qual a diferença? A diferença é que quando o jovem rico procurou o Senhor Jesus, ele disse: Senhor, como alcançar o reino dos céus? E o Senhor explicou para ele. Mas mesmo assim ele ainda questionou: mas isso eu já conheço. O que mais tem que fazer? Jesus explicou para ele: se desapega daquilo que você tem mais amor. Que esse amor que você está se apegando, você está querendo colocar acima do amor que tem que ser por mim. É isso aqui que em Lucas 18 diz. Explica. Só que aqui em 19 fala também de um homem rico que também procura Jesus daquela forma, mas ele procura o conhecimento. E olha só, eu vou continuar aqui. Presta atenção. Ele procurava ver quem era Jesus. E não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo diante, subiu a uma figueira brava, para ver o que havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, presta atenção. Quando Jesus chegou àquele lugar, aleluia, o Senhor Jesus está te visitando agora, aleluia. O Senhor Jesus está te visitando agora. Eu estou dizendo, é a revelação que Deus está me dando aqui através da palavra. Quando Jesus chegou àquele lugar, que é agora dentro da tua casa, presta atenção, olhando, porque hoje me convém pousar em tua casa. Meu Deus do céu, o Senhor Jesus hoje se faz presente dentro da tua casa. Hoje ele se faz presente dentro da tua casa.
Não importa a vida que você estava levando. Sabe por que eu vou provar para você? Porque não importa a vida que você estava levando, porque você está sendo transformado agora por total e por completo. Porque ele continuando diz assim, ó, e apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. Quem recebeu? Zaqueu. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrará para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, presta atenção, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se eu tenho fraudado, presta atenção, eu devolverei 4 vezes mais aquilo que foi defraudado. Olha para você ver a diferença de quem questiona e de quem tem atitude de fé, de arrependimento. Quando você tem uma atitude de fé, de arrependimento, não importa o pecado que você estava enroscado, amarrado, ali, envolvido. Porque Deus é misericordioso, né, missionária? Deus é misericordioso, não importa. Deus olhou para aquele homem e disse diferente do que disse para o primeiro. O primeiro disse, primeiro se desapega do que você mais está gostando, do que mais você está valorizando. O outro não olhou para os bens, que também era rico. Não, ele só queria estar ali. Ele queria ver. É uma atitude de humildade. Ele era rico, ele fraudava, ele era cobrador de impostos, ele era envolvido com coisas erradas, mas em algum instante da vida dele, ele se desligou. Ele deixou para trás os bens, o erro, o pecado, e falou, eu quero ver Jesus. E quando, presta atenção, quando nós, oh meu Deus, é forte, missionário, aleluia, Senhor. Quando nós decidimos olhar para Jesus, a salvação entra na nossa casa, a salvação entra na tua vida, porque você não olhou para problema, você não olhou para como iria ser visto e nem como iria ser, entre aspas, consequentemente aquela atitude sua. Você não queria saber de nada, você só quer simplesmente ter uma atitude de fé. Eu quero vê-lo, eu quero ver ele passando. Olha só, ele não foi lá para ser recebido por Jesus, ele não foi lá para conversar com Jesus, ele não foi lá para ser tocado por Jesus. Não, ele queria somente ver, porque quando ele tomou essa atitude, é porque ele já tinha aberto o seu coração. E quando a gente abre o coração, a gente entrega o nosso coração ao Senhor Jesus, nós começamos a ter visão, nós começamos a ver a verdade. Quando nós não entregamos o nosso coração ao Senhor Jesus, nós não vemos o Senhor Jesus. Nós vemos somente as coisas desse mundo, as coisas terrenas, que era o caso daquele jovem rico. Ali Deus olhou para o coração dos dois. Do jovem rico, que não quis abrir mão, ele se entristeceu com aquele exemplo que o Senhor Jesus deu para ele. A diferença é de Zaqueu, que Jesus nem precisou dizer. Jesus nem precisou falar para ele o que ele tinha que fazer. Ele não era conhecedor da palavra. Mas quando você abre o seu coração, ei, presta atenção. Olha aqui para mim. Presta atenção. Nós não estamos falando hoje de sabedoria. Não. Não estamos falando de estudos. Nós não estamos falando daquele que é engenheiro, que ele é piloto de avião, aquela profissão que exige muito estudo. Não.
Nós não estamos falando de conhecimento humano. Nós estamos falando de conhecimento espiritual. E nós só adquirimos o conhecimento espiritual quando abrimos o nosso coração. Quando você quer conhecimento terreno, você pode ler livro, fazer faculdade, ter pós, doutorado, mestrado, sei lá o que mais. Pode estudar em Harvard, pode estudar em onde você quiser. Você vai ser, assim, conhecedor de palavras, de textos. Mas o verdadeiro conhecimento da palavra de Deus, você só vai ter quando você abrir o teu coração. Porque quando você abre o teu coração, Deus já te dá direção. Você já começa a entender. Você já começa a ver resultado. Você vê que Deus, Ele já vem a teu encontro. Quando você abre o seu coração, Deus já vem a teu encontro. Quando Zaqueu achou que ele ia ao encontro de Jesus, Jesus já sabia que ele estava ali e falou: desce daí. Você imagina, oh Senhor, me arrepia todo, meu Deus, aleluia. Meu Deus, aleluia. Olha o que Deus está fazendo na tua vida. Antes que você comece a partir de agora a falar assim: meu Deus, eu não vou mais pecar. Ele já sabe. Ele já está te perdoando. Ele já está transformando a tua vida. Ele já está transformando a tua vida. Para você entender, abra o teu coração, né, pastor? Abra o teu coração. Enquanto você não abrir o teu coração, você não vai entender. Você não vai conseguir ver. Não vai conseguir viver as bênçãos que Deus tem para mim, para todos vocês. Então, minha irmã, meu irmão, nós só conseguimos ter paz, só conseguimos ter êxito quando nós temos uma atitude de fé. É abrir o nosso coração. Quando nós abrimos nosso coração, né, missionário? Deus entra com o teu poder. Glória a Deus. Faça igual Zaqueu. Se desapegue das coisas deste terrenas, mundo, das coisas terrenas, né? Eu vejo pessoas que elas vivem ainda no engano. Elas ouvem a palavra, até praticam a palavra, mas ao mesmo tempo ela ainda quer ter uma vida lá fora, né? Ela quer segurar a mão de Deus, mas ela quer também segurar a mão do mundo, né? Ela quer ir para festa, quer beber, quer ter uma vida, mas também quer ter uma vida com Deus, mas Deus, ele não divide a sua glória. Mas sim, sim ou não. Ou você está ou você não está. Ou você é ou você não é. Então, a partir de hoje, se desapegue desse mundo, porque esse mundo não tem nada para nos oferecer. Mas lá em João não diz, lá João 15:6 nos diz, ó, Jesus disse que quem não permanecer nele é como o quê? Um ramo que seca e é lançado aonde? No fogo. Então, se você não está com Jesus, você é como esse ramo seco. Vai ser lançado no fogo, vai virar cinza, pó. Só vai ter valor para isso, para pegar fogo, para aquecer. Vai para o fogão, vai para a fogueira. Então, essa é a palavra verdadeira. Esse é o verdadeiro evangelho, né, pastor? Porque nós precisamos abrir o nosso coração. Agora, pastora, fala para essas pessoas, para elas deixarem de ser idólatras, para elas deixarem de ser apegadas a isso, aquilo. Fala, pastor, um pouco, em nome de Jesus. Fala para elas. Estão te ouvindo, pastor? Fala para elas se desapegarem. Eu lembrei hoje de um vídeo que eu vi. Eu vi que você parou, pensou, eu falei... Eu vi um vídeo hoje da enchente que está acontecendo aí em Minas Gerais. No final da live também vamos orar o povo ali de Minas Gerais, né, que está enfrentando aquela chuva, né? Então eu vi um vídeo que uma mulher estava ali na enchente, ali segurando uma mala, e chegou o socorrista ali, né, o bombeiro, e ela não queria largar aquela mala de jeito nenhum, e ele conversando com ela que não dava para salvar ela ali, ela tinha que desapegar daquilo, e ela estava ali e no final ela desapegou. E assim somos nós. Para Deus nos salvar, nos abençoar, a gente tem que desapegar.
né? Das coisas erradas. Uma mala ela ia morrer. Ela ficou ali segurando, ela não queria desapegar daquilo, e ele conversando com ela, e ela fazendo assim, não, com a cabeça, e aí no final ela deixou lá a mala e ele salvou ela. Então, é a mesma coisa. Às vezes você está se apegando a coisas materiais desse mundo, né? Você se apega ao seu casamento, você coloca ele acima de tudo, como se ele fosse um Deus, ou a sua esposa, ou seus filhos, né? Tem pessoas que se apegam tanto que se acontece alguma coisa, ela também quer ou se perde um filho, ela quer ir junto porque ela acha que aquilo é o Deus dela, e não é. Então, eu falo que hoje não seja como aquele jovem rico, mas seja como Zaqueu. Né? Zaqueu ali, ele era um homem que ele era pecador, né? Ele era cobrador de impostos, ele roubava o próprio povo. Até antes de não ter conhecido. Mas ali naquele momento ele olhou para Jesus, ele estava ali esperando Jesus passar, e Deus já conhecia Zaqueu, né? Jesus já sabia que ele estava ali em cima, e passou e ele desceu, e ele se emocionou tanto que ele falou assim, não, eu quero seguir Jesus, eu vou dar tudo o que eu tenho para os pobres, eu vou restituir aquilo que eu tirei. Então, hoje Deus está te convidando, Deus está aí na sua porta da tua casa, para que você abra, e que você venha se arrepender, e que você, a partir de hoje, largue tudo para trás, largue as coisas erradas, largue a prostituição, o vício, as drogas, tudo aquilo que você está se apegando, largue e venha servir ao Senhor Jesus, né? Lá em Gênesis capítulo 22, 19, depois você lê ali, ele fala sobre Abraão. Deus falou para Abraão, dá o seu filho, seu único filho. Deus testou o coração dele, né? Era o único filho, né? O filho da promessa. Ele estava ali anos e anos ali, né? Esperando aquela bênção chegar, e finalmente aquela bênção chega, e Deus fala para ele assim, agora você vai ter que dar o seu filho em sacrifício. E ele não pensou, ele poderia ter se apegado ali, não, o Senhor me deu, o Senhor prometeu, e agora o Senhor quer que eu sacrifique meu filho, mas não. Ele levou até lá para ser sacrificado. Então, ele desapegou, por mais que ele amasse o filho dele, mas ele colocou Deus em primeiro lugar. Então, coloque o Senhor Jesus em primeiro lugar na sua vida. Então, a partir de hoje, se entregue ao Senhor Jesus, aceite Ele como o seu único e suficiente Salvador, né? A salvação, eu sempre falo, a nossa vida aqui é passageira, Deus não está se preocupando com isso, com a carne, porque depois que você desce a sepultura, isso aqui acaba, mas o seu espírito, a sua alma vai para o céu. Se você escolher aqui na terra, servir ao Senhor, a sua salvação está garantida. Agora, se você se apegar a isso aqui, ao mundo, o seu destino final vai ser o inferno. Então, cuide da sua alma, da sua vida, coloca ela em primeiro lugar, né? A palavra do Senhor diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então, quando você aceita o Senhor Jesus, coloca Ele em primeiro lugar da sua vida, tudo vai ser acrescentado na sua vida, bênçãos materiais, porque riqueza não é pecado, você não pode ter amor àquilo, se apegar àquilo, mas você ter uma vida confortável, e Deus ele te dá tudo que você precisa, Deus ele te dá, ele te abençoa, né? Então, quantas vezes a gente já passou por problemas, necessidades, mas Deus naquela hora ele vem e nos socorre, né? A palavra do Senhor diz que ele é o socorro bem presente na hora da angústia e da tribulação. Então, na hora do momento que você precisa dele, ele te socorre. Mas em primeiro lugar você tem que colocar ele na sua vida. Em nome de Jesus. Agora, para terminar essa live, para terminar essa palavra abençoada, eu vou continuar aqui só mais um pouquinho. Amém. Lá, depois que Zaqueu vou voltar no 8. E levantando-se Zaqueu disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo 4 vezes mais. Aí o Senhor, olha a diferença do que ele disse pro jovem rico para Zaqueu. E disse-lhe Jesus, hoje veio, erga a sua mão assim, erga a sua mão e diz assim, a salvação a essa casa, pois também este é o filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que
se havia perdido. Presta atenção. Nada está perdido na tua vida, a não ser que você queira viver igual aquele jovem rico. Mas se você quiser viver o arrependimento, viver aquele encontro com Cristo verdadeiramente, você e tua casa receberão a salvação, porque está escrito, presta atenção, o Senhor Jesus hoje quer entrar na tua casa. Amém. Mas Ele vai entrar se você permitir, se você abrir o teu coração. A Bíblia diz: se bater, abrir-se-vos. Se buscar, encontrará. Hein? Então, foi a atitude de Zaqueu. Ele buscou e encontrou. Ele foi e ouviu que no coração dele o Senhor Jesus estava batendo e ele abriu o coração. Hoje, Deus está te chamando ao arrependimento. Hoje o Senhor Jesus está te convidando a se arrepender. Deus hoje está te dando uma nova vida. A partir de hoje, Deus vai te dar estratégia, visão, entendimento, sabedoria. Desde que você, a partir de agora, o aceite. Que Ele é o único e suficiente Salvador da tua vida. Eu digo para você, se você se arrepende verdadeiramente agora, em nome do Senhor Jesus, Deus lhe concederá a misericórdia dele. Então eu digo para você, essa é a palavra verdadeira, genuína, é o Evangelho, pregado em todos os lugares dessa terra. Eu quero que você depois coloque aí: pastor, minha vida mudou. Missionária, depois dessa palavra, eu mudei a minha atitude, as coisas andaram. Testemunhe. Faça um ato de fé. Faça um ato de fé. Faça como Zaqueu. Zaqueu só queria vê-lo. E ele estava ali, porque ele já sabia que ao vê-lo, algo ia ser diferente. Porque ele já estava sentindo aquilo no coração. E quantas pessoas agora que nesse exato momento já está sentindo o coração arder, né, missionário? Já está sentindo o seu coração pulsar forte, acelerar, oh aleluia. Você que está sentindo agora o seu coração aí sair pela boca, aquela euforia, aquele calor te queimando, é o Espírito Santo te libertando, é o Espírito Santo te dando nova vida a você e a tua família. Se você crê, diga amém, diga graças a Deus, porque o Senhor Jesus hoje chegou na tua casa para que você e tua família recebam salvação. Então por isso que abra o teu coração a partir de agora, em nome do Senhor Jesus. Porque você que está doente, presta atenção, você que está enfermo, você que está vivendo uma vida, vou dizer bem claro, miserável. Está faltando coisa na tua casa, as contas estão atrasando. Você que está vivendo uma vida desgastada, casamento desgastado, no seu trabalho. O que você está vivendo agora, em nome do Senhor Jesus. Eu e a missionária queremos orar por você. E junto nós vamos ligar aqui na terra, porque com certeza, assim que nós estivermos orando, Deus vai ligar lá no céu, e as bênçãos, os milagres vão começar a acontecer nesse exato momento na tua vida. Então eu te convido agora, em nome do Senhor Jesus, a orar conosco, porque juntos somos mais fortes. Essa semana mesmo que passou, foi uma semana bem atribulada para mim, foi assim bem agitada.
Teve um momento que eu até passei uma mensagem para minha esposa. Hoje eu me encontro assim, assim, assim. E naquele exato momento eu recebi uma mensagem do nosso apóstolo, tá, de Josué: ser forte e corajoso. Me emociona. E naquele exato momento eu estava saindo da empresa. Quando eu parei na portaria, tinha alguns seguranças. Eu nem falei isso para minha esposa, estou falando isso agora. Tinha alguns seguranças e um veio até mim e falou assim: ó, não deixa a tribulação te desanimar. Ser forte e corajoso. Meu Deus, aleluia. Eu chego a me emocionar. Eu tinha acabado de passar a tribulação, tinha acabado de receber do apóstolo uma mensagem em Josué, ser forte e corajoso. E quando minutos depois eu passei na portaria e veio um homem e falou a mesma coisa, e testificou: não desanima, ser forte e corajoso. Eu falei: glória a Deus. Eu glorifiquei o Senhor Jesus e continuei meu trajeto. Aquilo que eu estava sentindo, aquela tribulação que eu estava sofrendo ali, dissipou como a nuvem nos dias quentes. De manhã ela aparece, daqui a pouco o sol sai e ela dissipa. E ali eu me senti renovado, transformado. Passei o dia e o resto da semana glorificando a Deus. Esse é o meu testemunho dessa semana. Então por isso que eu digo para você, vamos orar, porque há um poder muito forte na oração. Amém? Então eu quero que você pegue seu copo com água em nome do Senhor Jesus. Eu quero que você apresente a Deus na oração os seus problemas. Apresente suas petições, aquilo que te aflige, aquilo que está te restringindo as bênçãos de Deus. Porque hoje chegou salvação à tua casa, em nome do Senhor Jesus. Então eu quero que você ore conosco, em nome do Senhor Jesus. E junto, nós e vocês, todos nós, iremos orar pela aquelas famílias que estão passando por provações lá em Minas. Já tem outros lugares no mundo, que em vários lugares no mundo acontecem tragédias todos os instantes, mas em especial ao povo mineiro, de Ubá, de Juiz de Fora, aquela região da Zona da Mata. Conheço muito bem, passei por ali, fiz a obra de Deus ali durante um ano. Conheço aquela região, conheço aquele povo abençoado, um povo maravilhoso, povo mineiro que eu amo de coração mesmo. E eu posso dizer, hoje chegou salvação à tua família. Hoje chegou o conforto à tua família. Hoje chegou aquilo que o homem não pode te dar, mas sim, o Espírito Santo hoje visita todos e vai trazer o renovo, a transformação, a direção, o entendimento e a força ali física para que tudo seja reconstruído em nome do Senhor Jesus. Amém? Então vamos orar em nome do Senhor Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, nós apresentamos, Pai, a vida de cada pessoa, Senhor, que nesse exato momento nos ouve e nos assiste, e que vai posteriormente nos assistir, nos ouvir, Pai, e nos acompanhar. Que o Senhor visita cada pessoa, toca do alto da cabeça à planta dos pés. Meu Deus, remove tumor, remove doença. Pai, tira da vida dessa pessoa tudo aquilo que afasta de Ti, Pai. Aquilo que contamina o coração dessa pessoa. Renova, transforma, purifica, meu Pai. Cura, liberta. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós apresentamos a tudo e a todos nas Tuas mãos. Visita cada pessoa em todos os lugares da face da terra. Seja de perto, seja de longe, seja de qual língua, seja de qual religião ela seja de qual é o momento em que ela esteja vivendo ou o que ela está passando. Mas que o Senhor visita, Pai, com os Teus anjos, Pai. E que comece agora, exatamente agora, uma batalha espiritual, meu Pai.
para que venha trazer a vitória a essas pessoas necessitadas. O Senhor diz na tua palavra: vinde a mim do jeito que está. Então que essas pessoas agora estão se dirigindo ao Senhor, meu Pai, do jeito que ela está, como Zaqueu, meu Pai, se dirigiu ao Senhor Jesus e foi visto e recebeu a salvação, Pai. Então, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, dê força física e espiritual, direção e entendimento a essas pessoas, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus nessa noite, Pai. Sim, meu Pai, que o Senhor venha, meu Pai, nessa noite, meu Pai, de encontro a cada um, a cada necessidade, aleluia, Senhor. Oh, meu Pai, derrama a tua misericórdia. Sim, toca no coração, meu Pai, de todos, meu Pai, que nesse momento, Senhor, se rende aos teus pés. Aleluia. Que o Senhor tenha misericórdia, meu Pai, que o Senhor venha trazer a salvação, sim, meu Pai, para dentro da casa de cada pessoa que nesse momento ora junto conosco, meu Pai. Sim, que o Senhor venha mudar a história dela. Muda, Senhor, dá entendimento, dá sabedoria, Senhor. Oh, toca com teu poder. Toca, Senhor, Pai, faça o milagre acontecer, meu Pai. Faça aquilo, meu Pai, que o homem não pode fazer, mas o Senhor pode. O Senhor pode curar, libertar, restaurar. Então toca agora, meu Pai. Toca nos enfermos, Senhor. Toca nas famílias. Restaura casamentos, meu Pai. Tira, Senhor, os filhos, meu Pai, das drogas, Senhor Jesus. Toca com teu poder. Oh, Jesus, eu te peço, meu Pai. Também te peço para aquele povo ali de Minas, Senhor. Tenha misericórdia de cada um deles, Senhor Jesus. Venha dar força, meu Pai. Oh, Senhor Jesus, venha dar consolo àqueles que perderam familiares, Senhor Jesus, os filhos naquela tragédia. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor venha trazer o consolo, meu Pai. Oh, Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor venha abençoar, meu Pai, a todos que nesse momento ouvem, Senhor, essa live, que o Senhor venha tocar, meu Pai. Eu não sei o que essa pessoa precisa, mas o Senhor sabe, Pai. Então vai de encontro, meu Pai. Eu determino, eu profetizo na vida de cada um milagre, aleluia, a cura, a libertação, a restauração da saúde. Te peço também, Senhor, toca neste copo de água, e quando essa pessoa beber, meu Pai, aquilo que ela necessita, se é uma cura, se é uma porta aberta de emprego, se é uma restauração no casamento, na vida dos filhos, que ela venha, meu Pai, receber a bênção através, meu Pai, dessa água, que não seja uma simples água, Pai, mas sim aquela que tem a cura, a libertação. Que o Senhor venha derramar a tua unção. Assim eu te peço, Pai, e te agradeço em nome do Senhor Jesus, e te peço que o Senhor venha abençoar, meu Pai, este começo de semana, que o Senhor venha abençoar, abre portas de emprego, toca nas empresas onde essa pessoa vai distribuir os currículos, que o Senhor venha abençoar, meu Pai, venha dar oportunidade, faça o milagre acontecer, Pai. Assim eu te peço e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sim, amém. Meu Deus, nós te agradecemos, Pai, aleluia, porque Pai, sabemos o Deus vivo que Tu és, Pai. Sim. Sabemos o Deus bom que Tu és, meu Pai. Pai, apresentamos em especial também a vida daquelas pessoas lá de Minas Gerais, Pai, na Zona da Mata em especial, meu Pai, aquelas que sofreram perdas, meu Pai, que o Senhor venha acolher cada pessoa que ali hoje está enlutada por ter perdido um ente querido, Senhor. Dê, meu Pai, aquilo que eles necessitam, Senhor Jesus. Visita eles, meu Pai, cada um deles, meu Pai. Coloca em Teus braços, Pai, porque essa pessoa precisa de Ti, Senhor. Nesse momento, Pai, mais importante da vida dela, Pai, é Te conhecer, Senhor. Pai, bens materiais, tudo isso pode ser reposto, pode ser refeito, mas que a presença do Senhor, meu Pai, essa oportunidade de hoje, nesse exato momento, Pai, seja concedida. Nós intercedemos por essas pessoas, Pai, que elas possam ser visitadas pelo Senhor agora, Pai. Visita cada homem, cada mulher, cada criança, cada família, meu Pai, que ali hoje está passando por uma dificuldade, Pai, e que a graça do Senhor venha sobre todos eles, Pai. Abençoa, meu Pai, dê força, porque é o que eles necessitam nesse exato momento. Exato momento é a Tua presença, Pai. E isso nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então você que crê, diga amém, diga graças a Deus. Toma seu copo com água. Mais uma vez queremos agradecer pela oportunidade que Deus tem nos dado de estarmos aqui com saúde, pregando o Evangelho, eu e minha esposa. E que, em nome do Senhor Jesus, pedimos que todos vocês orem por nós, para que os nossos projetos, a nossa igreja física,
em breve vai ter um endereço onde você vai poder estar ali congregando conosco. Igreja Batista Peniel. É um lugar onde você vai ter um verdadeiro encontro com Deus, onde nesse tempo as obras de Deus vão fazer parte da tua vida. Então eu já te convido, mesmo ainda sem ter o endereço certo, mas eu já te convido para que você nos acompanhe, nos visite, porque o Senhor Jesus, a partir de hoje, mudou a tua história, mudou a tua vida, através desse ministério, Igreja Batista Peniel Seringueiras. E você não vai esquecer, escreve isso aí que eu estou te dizendo hoje. Esse ministério está mudando a vida de todos aqueles que tomam uma atitude de fé, em permanecer, em acreditar, em andar junto com Cristo. Amém? Então aqui, ó, um beijo no coração de todos vocês, em nome do Senhor Jesus. E que essa semana seja uma semana repleta de bênçãos, de realizações. Que o Espírito Santo do Senhor os acompanhe por onde for que vocês forem. E eu vou usar o mesmo versículo que hoje eu posso dizer que mudou a minha semana. Seja forte e corajoso, que está lá em Josué, se não me engano, 1:9. Amém? Ó, um beijo no coração de todos e até sábado que vem, em nome do Senhor Jesus.